Ah, Mais uma vez agradecemos, agora o tempo é com você. legal. Obrigado aí pelo convite, gente. Apesar de estar morando em Juiz de Fora, me mudei para cá há pouco tempo. Eu sou de Petrópolis, no Rio de Janeiro, então talvez eu não tenha o sotaque esperado, né, de quem mora em Juiz de Fora. Bem, na palestra de hoje a gente vai ver como a inteligência artificial pode ser uma amplificadora da inteligência humana, né? Como que ambas podem trabalhar lado a lado para nos tornar pessoas mais produtivas, que podem realizar tarefas mais rápido, em escala maior e com uma precisão maior também. E quais são os desafios que isso traz? Eu vou dar uma contextualizada também para a área de RH, que acredito que a maior parte do público é o que vai interessar a vocês. Bem, vamos lá. Quem sou eu? Eu hoje em dia eu trabalho como desenvolvedor de software, mas eu sou meio que um infiltrado da área de humanas dentro do software, porque minha primeira graduação foi em comunicação social, jornalismo, lá atrás em 2010, mas desde a época da faculdade eu já trabalhava com desenvolvimento web. Então eu fui migrando de área ao longo da última década. Tenho uma pós-graduação em desenvolvimento web e também uma outra graduação em gestão de TI. Atualmente eu trabalho na Nextrow, uma empresa americana de marketing digital, e eu também tenho um canal no YouTube com notícias de desenvolvimento de software, é o Radar Dev. É, Inclui aqui um slide sobre a empresa onde eu trabalho, porque a empresa cedeu parte do meu tempo de trabalho para eu poder montar essa apresentação sobre a Nextrow, que é uma empresa de tecnologia de marketing que ajuda profissionais a criarem propagandas em larga escala, permitindo competir com empresas que têm um orçamento de marketing maior. A empresa utiliza muito machine learning, inteligência artificial, para poder identificar de forma dinâmica os públicos-alvo para campanhas de marketing. E a empresa tem duas áreas: a AdRoll, que é para é, lojas online que querem mostrar propaganda sobre seus produtos, trazer visitantes de volta, pessoas que colocaram itens no carrinho de compras e não converteram, e também a Rowworks, que é Account Based Marketing, que são propagandas mais direcionadas para segmentos específicos de organizações-alvo. Bem, vamos lá. O que a gente pode esperar hoje? É uma visão geral sobre inteligência artificial e não é uma palestra técnica. Eu não vou entrar em detalhes, questões de matemática, estatística, computação. Há um mínimo que a gente precisa entender para pelo menos ter a intuição de como esses modelos funcionam. Mas no final eu vou deixar algumas dicas para você poder amplificar sua produtividade com modelos de linguagem natural como o ChatGPT. É, Até para poder seguir o título da palestra, que é a inteligência artificial como amplificadora da inteligência humana. Bem, então, o que é inteligência artificial? Vamos começar entendendo o que é um computador, quais são as características deles. Então, um computador ele é rápido, pode realizar milhões de cálculos por segundo, então realiza cálculos com uma rapidez tremenda. Inclusive a palavra computador, lá nos anos 20, 30, computadores eram pessoas. Se você precisava fazer um cálculo estrutural de uma ponte, de um prédio, nos anos 40, e nos anos 40 realizar o cálculo da trajetória de um foguete, você precisava contratar computadores, que eram pessoas que realizavam cálculos à mão e muitos cálculos das várias etapas da trajetória de um foguete, todo esse trabalho era manual. Então os computadores trouxeram essa rapidez, permitindo que a gente pudesse realizar milhões de cálculos por segundo. Eles são precisos,
Então você consegue o resultado correto dentro do que a matemática especifica. Eles são consistentes. Se você repetir uma conta com, com os mesmos parâmetros, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então você pode ter segurança em relação à consistência com a qual um computador vai trazer uma resposta para você. Porém, computadores são burros. Eles não julgam, não pensam, eles obedecem ordens, mesmo que sejam as mais absurdas, né? Os computadores, eles, ao menos ainda, eles não possuem consciência. Então, eles são literalmente máquinas. Então, o computador ele vai obedecer uma ordem, mesmo que isso seja mesmo que seja maléfico à sua própria existência. Então, o computador ele não vai julgar ordens, ele vai apenas obedecer. Então, como que tendo esses atributos a gente consegue transformar fazer uma máquina produzir resultados que se assemelhem a uma inteligência? Vamos dar uma olhada, né, em como que a IA funciona. Vamos dar uma olhada aqui, vamos imaginar o seguinte exemplo. Vamos supor que a gente tem uma padaria. Então nós temos 3 fornecedores de bolos, A, B e C, Arnaldo, Beatriz e Carol. Esses fornecedores trazem para a gente bolos de 2 sabores, bolo de chocolate e bolo de laranja. Porém, nem todos os bolos são vendidos antes de chegar antes do fim da data de validade. Então a gente precisa identificar agora esses bolos que estão sobrando na nossa padaria. A culpa é do fornecedor ou é do sabor, né? Coloquei aqui de brincadeira 2 fotos geradas por inteligência artificial com o modelo DALL-E Mini. Então, a Delicious Chocolate Cake e a Delicious Orange Cake foram os comandos que eu utilizei para gerar essas imagens. E acredito que se os bolos da nossa padaria tivessem essa aparência, nenhum deles teria sobrado. Então vamos dar uma olhada em uma tabela para a gente tentar entender esse problema. Olha só, aqui na nossa padaria a gente tem um controle muito simples, pode ser feito em papel de pão, não precisa de Excel, nada elaborado. Então é um cálculo que consegue caber na nossa cabeça. Então olha só, a gente tem 3 colunas, fornecedor, sabor, e se o bolo esgotou, né? Então o sim é uma coisa boa. Se o bolo foi vendido, se todas as unidades do bolo foram vendidas, então a gente tem o sim. Então, do Arnaldo a gente pode ver que todos os bolos dele foram vendidos, independente do sabor. No caso da Beatriz, o bolo de chocolate não vendeu. E no caso da Carol, o bolo de chocolate também não vendeu. Nós, seres humanos, somos muito bons em encontrar padrões. Algumas vezes de forma até curiosa. Por exemplo, a gente olha para uma nuvem e a gente já, o nosso cérebro, por uma questão de um instinto de sobrevivência, a gente procura dar um padrão àquilo que a gente está vendo. Então a gente olha para uma nuvem e a gente vê um elefante, um cavalo, um gato. Então a gente procura padrões nas coisas. E acredito aqui que vocês já devem ter conseguido encontrar qual que é o padrão dos bolos aonde as unidades não foram esgotadas, os bolos que sobraram. A gente pode ver quais conclusões a gente pode chegar. Do Arnaldo todos os bolos venderam, da Beatriz metade foi vendida, da Carol metade foi vendida, e do caso dos bolos de laranja todos foram vendidos, independente do fornecedor, e o de chocolate 33% foram vendidos, né? 66,66% acabaram sobrando. Então aparece que aqui a culpa da questão está mais na questão do bolo ser de chocolate, né? Se o fornecedor for Arnaldo, talvez ele seja um boleiro muito bom, então mesmo o bolo de chocolate dele talvez tenha uma apresentação melhor, então esse bolo não está sobrando. Então a gente viu que a gente conseguiu encontrar algumas variáveis que aparentam ter uma correlação. O bolo
ser de chocolate parece ter correlação com o fato do bolo sobrar, e, e os bolos serem feitos pelo Arnaldo, parece que esses bolos têm uma ótima vazão. Então, se a gente pegar essa tabela e jogar em um modelo de inteligência artificial, o computador vai conseguir chegar na mesma conclusão que a gente chegou, analisando linha por linha, e em cada linha que o computador analisa, ele aprende um pouco mais sobre esse problema. Agora vamos imaginar o seguinte: eu adicionei uma nova linha na tabela. Eu coloquei aqui a informação chocolate e esgotou sim. É o que eu quero que aconteça. Para que isso aqui se torne verdade, qual é o fornecedor que eu devo escolher que vai me dar a maior chance disso acontecer? Então, quando você tem um modelo de inteligência artificial, é esse o tipo de problema que ele está tentando resolver. Você tem todo um histórico de decisões, então você apresenta para a máquina uma nova linha nessa tabela, com uma incógnita. Para preencher essa célula aqui, no caso a célula de fornecedor, qual é o fornecedor que vai me dar a maior chance, apesar do bolo ser de chocolate? Então ele vai me sugerir, provavelmente, que seja o Arnaldo. Da mesma forma, acabou de chegar um bolo aqui na padaria e eu quero tentar adivinhar o que vai acontecer. Chegou um bolo de chocolate da Beatriz. O que provavelmente vai acontecer? Não é certeza. Lembre-se que inteligência artificial, em sua maior parte, é estatística. Então, se eu perguntar se eu der esses dados para um modelo de inteligência artificial e então adicionar uma nova linha dizendo que a Beatriz me trouxe um bolo de chocolate, a IA ela vai me dizer que o bolo provavelmente não será esgotado, ele provavelmente vai sobrar, até porque bolos de chocolate têm uma chance maior, e a Beatriz, quando faz bolos de chocolate, historicamente o bolo acaba não sendo vendido. Então isso aqui é uma forma bem simplificada da gente tentar entender como que a inteligência artificial cria os diagnósticos dela. Note que isso aqui é um modelo muito simples, com 3 colunas e 6 linhas de treinamento. E modelos de inteligência artificial podem ter bilhões de colunas, bilhões de linhas, e ela é muito boa em identificar a correlação entre esses padrões. Então, no fim das contas, como a gente viu, o que é inteligência artificial? Quanto mais dados você fornecer, mais precisa é a previsão. A gente viu só um histórico de. A gente viu apenas 6 linhas. Né? Talvez nesse lote o Arnaldo foi muito sortudo, mas normalmente ele possa ter um desempenho não tão bom. Então, quanto mais dados, mais precisa vai ser a sua previsão. Em sua maior parte, a inteligência artificial acaba sendo estatística. Ela utiliza modelos estatísticos que já existem há décadas, como regressão. Então, só que no passado a gente não tinha tanto poder computacional para poder realizar esses códigos. Então, não é apenas estatística, porque quando você lida com modelos muito grandes, você precisa usar muitos computadores, e isso por si só já é um problema muito complexo. Então, não é apenas estatística. Então, a gente tem até a piadinha aqui, né? Algo que sempre existiu, uma rachadura na parede, nesse caso estatística. Você coloca um quadro em volta e diz que agora aquilo se chama machine learning ou inteligência artificial, e todo mundo está interessado naquilo. Então, no nosso exemplo dos bolos, analisar um histórico de entregas maior vai permitir tomar decisões com mais segurança. Modelos atuais como o ChatGPT, o Bard da Google, né, e o modelo
que está sendo utilizado no Bing, que também é o ChatGPT, eles utilizam bilhões de parâmetros. O nosso exemplo possui apenas 3 parâmetros: fornecedor, sabor e esgotado, sim ou não. Mas modelos atuais possuem muitos parâmetros, é muito caro rodar esses modelos, é um investimento muito grande e é por isso que a gente consegue um resultado tão impressionante. E, via de regra, qualquer informação que você consegue colocar no formato de tabela pode ser transformado em um parâmetro para modelo de inteligência artificial. Por exemplo, reconhecimento facial. Qual que é a ideia? É você identificar a distância entre pontos de interesse no rosto e mesmo que a pessoa esteja maquiada ou que o rosto esteja inclinado, utilizando matemática, você consegue identificar o grau de inclinação para tentar obter a distância verdadeira entre esses pontos. E assim você consegue identificar, associar a proporção das distâncias a uma identidade. Então, não é mágica, o computador ele não te conhece como pessoa, ele não olha o seu rosto e entende o rosto como nós pessoas entendemos. Para ele são apenas números e distâncias entre pontos ao analisar uma imagem. Identificação de objetos também, que é muito útil para carros autônomos, que vem se tornando uma realidade. Você tem uma base de dados com bilhões e bilhões de imagens. Cada imagem é dividida em pedaços muito pequenos e então você treina essa inteligência artificial para aprender que, dependendo das curvas que você tem do contorno dos objetos que estão naquela imagem, a inteligência artificial aprende que esse contorno normalmente é um carro, um contorno assim provavelmente é uma pessoa. Então, também é dessa forma. O computador, ele ao dirigir, ele não pensa da mesma forma que a gente. Ele, a todo momento, ele vai tirar fotos do que está na frente dele. Ele também vai usar sensores a laser para identificar a distância dos objetos e também construir um mapa 3D. E juntando todas essas informações, ele vai tomar decisões. Tenho que frear ou acelerar? Tenho que trocar de marcha, virar à esquerda ou direita? Então são problemas bem complexos que, mais que transformando os dados em tabelas, a gente consegue ter o computador tomando uma atitude. E também para geração de texto. Uma frase, no fim das contas, é um conjunto de palavras. Vocês se lembram lá do nosso exemplo da padaria? Então, nós tínhamos 3 colunas. Vamos agora criar uma tabela que tem bilhões e bilhões de colunas, onde cada coluna é uma palavra. Fazendo isso, a gente vai conseguir construir um modelo estatístico que, se você apresentar para o computador, fui na padaria comprar, ele vai adivinhar, baseado na estatística, qual é a próxima palavra, né? A próxima palavra mais provável, né? Não é uma questão de certeza, é estatística. Então fui na padaria comprar. Aqui eu inventei alguns números, tá? Não é baseado em um modelo verdadeiro, mas acredito que 70% das vezes que alguém escreveu isso, provavelmente foi pão, 9% bolo e por aí vai. Então, resumindo de forma bem para uma forma bem condensada, bem simples, é dessa forma que o ChatGPT adivinha como completar o seu texto. Quando você faz uma pergunta para ele, ele não entende aquilo como uma pergunta. Ele foi treinado em base de textos aonde há várias perguntas e respostas. Então ele aprendeu que quando você tem um texto que é uma pergunta, o texto que vem a seguir é uma resposta. Então por isso que você consegue ter esse modelo que parece que você está conversando com um computador.
Lá nos anos 40, um matemático muito importante, o Alan Turing, ele descreveu o teste de Turing, que seria um teste para avaliar se um computador teria uma inteligência equivalente a um ser humano ou não. E o teste era o seguinte: você em uma sala conversando com alguém em outra sala, utilizando um computador, telefone, alguma coisa, algum tipo de interface com aquela outra sala. Se você não fosse capaz de dizer que essa outra entidade com a qual você está conversando é uma pessoa ou um computador, só o fato de ter essa dúvida já faria esse computador passar no teste de Turing. Então é um computador que conseguiria se passar por um ser humano. E atualmente, né, a gente encontrou um desenvolvimento impressionante nessas plataformas de inteligência artificial. Então, IA e RH. Vamos trazer aqui um pouco mais para perto da área de recursos humanos. Vamos dar uma olhada em o que esse tipo de tecnologia, todas essas mudanças que estão acontecendo, qual o impacto que isso traz nas seguintes áreas de recrutamento e seleção, e treinamento e desenvolvimento. Com certeza a IA também traz impacto em outras áreas de RH, mas não sou especialista na área, então do que eu consigo entender, essas são áreas onde eu consegui encontrar alguns impactos. E em cada sessão vamos ver como que a gente pode usar a IA para amplificar as habilidades do profissional de RH nessas áreas. Então, em recrutamento e seleção. A IA já está sendo muito utilizada em processos de recrutamento e seleção, só que com graus variados de sucesso. Nem todo mundo tem tido uma boa experiência ao utilizar esse tipo de modelo. Já existem ferramentas e sites prontos que permitem utilizar dados históricos dos profissionais que sua empresa já tem e também de candidatos. Há sites como esse Plume.io e Pymetrics.ai. E os resultados vão depender da qualidade dos dados fornecidos. Lá nos anos mais de 100 anos atrás, um matemático, Babbage, criou uma máquina que fazia cálculos, mas era uma máquina mecânica mesmo, não era software. Eram realmente engrenagens e alavancas que faziam cálculos. As pessoas ficaram muito impressionadas com aquilo na época. E uma pessoa fez uma pergunta: Mr. Babbage, se eu der se eu fizer uma pergunta errada, a máquina vai me dar uma resposta certa? Então, isso é uma questão que é uma limitação que os computadores têm. Lembre-se que eles são burros. Então, se você fornecer dados que possuem um viés e treinar a inteligência artificial nestes dados, os resultados também vão ter este viés. Então, se uma empresa tem um histórico de contratação de candidatos com determinado perfil, a IA vai fornecer respostas que vão obedecer esse perfil, ainda que ele seja discriminatório, ilegal, o que quer que seja. Se você não treinar a IA, ela não vai ter um conceito de o que é ética, o que é legalidade, o que é lucrativo. Ela vai simplesmente tentar adivinhar qual é a próxima linha na tabela. No fim das contas, é um cálculo, é apenas adicionar uma linha em uma tabela, não é tomar uma decisão que vai afetar a vida de uma pessoa. Então, por exemplo, aqui na nossa padaria, a gente resolveu utilizar IA para filtrar candidatos. A gente tem algumas posições abertas e recebemos 200 currículos. Então, nós vamos querer utilizar IA para dar uma filtrada inicial nesses currículos, reduzir o número de documentos que a gente vai ter que analisar. Então, para identificar o candidato ideal, a gente pegou os nossos 5 funcionários da padaria. Diga-se de passagem, isso é um exemplo muito grosseiro, não dá para tomar nenhuma decisão com segurança baseado em
em um universo de apenas cinco itens, até porque as correlações que estão no modelo podem ser acidentais, podem não ter nenhuma correlação com o desempenho do profissional no trabalho. Então a gente tem Amanda, Breno, Diego e Elisa, variados graus de desempenho, a área onde a pessoa trabalha, a cor favorita e a escolaridade de cada um. Eu não sei se aí na palestra tem como eu ouvir vocês da sala, mas vocês conseguem identificar uma correlação entre os candidatos que têm melhor desempenho? Tá ouvindo, pode falar. Fa- Ah, Hã? Escolaridade também é cor, né? Verde, verde, a escolaridade. então, vocês conseguiram encontrar, né? É desempenho modelo. Isso é desempenho, modelo, isso é um desempenho bom, né? Eu nem sei se é o termo correto, mas é bacana. Puder fechar o áudio que eu estou ouvindo o eco agora. Obrigado. Do ponto de vista do computador, cor favorita e escolaridade, a área onde a pessoa trabalha, para o computador é tudo igual. Ele não faz o discernimento. Quem faz esse discernimento é o ser humano. Então, se a gente fornecer isso aqui para uma inteligência artificial, ela vai entender que a cor favorita é o principal indicador de desempenho do desempenho do profissional. Pode parecer absurdo, mas coisas assim já aconteceram. Teve um exemplo onde a Amazon pegou os dados de 10 anos dos profissionais que trabalhavam com eles e colocou uma IA para rodar para tentar identificar os candidatos ideais. Se, a, se no perfil do candidato houvesse a palavra mulher, o candidato ele tinha uma avaliação pior. Mesmo que o candidato não fosse mulher, se o candidato já tivesse participado de algum programa de formação de executivas, alguma coisa assim, a IA criou essa correlação, dado o histórico de contratação da empresa. Então, e aí a gente tem até aqui um outro exemplo. Lá em Nova York, uma empresa de advocacia estava procurando um sistema para procurar candidatos ideais para uma firma de advocacia. Antes de comprar, eles fizeram um teste e viram que o candidato ideal se chama Jared e tinha jogado lacrosse no ensino médio. Lacrosse é um esporte que eu nem conhecia, mas é um esporte elitista lá nos Estados Unidos. Então é muito caro participar das ligas, comprar o equipamento e tudo mais. Então, e esse Jared é um nome mais tradicional. Então, o que acontece? Esse modelo estava só apresentando, sugerindo contratar pessoas que já pertencessem a uma classe social mais elevada, né? Repetindo um viés de contratação que já existia. Então, com certeza, ao fazer isso, a empresa está perdendo várias oportunidades, tanto pelo nível de diversidade e inclusão, mas até mesmo é, que, é, questões relacionadas a, a oportunidades que a empresa está perdendo. Porque ao ter uma equipe com baixo nível de diversidade, você vai ter um nível menor de opiniões, de proposições para soluções de problemas. Então, a IA tem essa característica. Se você der dados ruins, você vai receber dados ruins de volta. E dois podem jogar esse jogo. Essa questão da IA ser muito utilizada em,
recrutamento e seleção levou os candidatos a transformarem seus currículos em uma verdadeira sopa de letrinhas. Então, por exemplo, é, você pode ter um currículo, por exemplo, ex-engenheiro do Google, é, é, auditoria de CEO, dicas de CEO, consultante de CEO. Por que ele repete tanto? Né? Ao falar com uma pessoa, você poderia falar: já trabalhei com CEO, faço auditoria, dou dicas, sou consultor. Muito fácil de entender. Só que para você poder enganar a IA, é melhor você repetir o termo especialista em X, consultor em X, dicas de X, porque se alguém pesquisar sobre esse tema, é, você vai, esse candidato vai ter uma chance maior de ser selecionado. E isso acaba trazendo uma vantagem para esses candidatos. Ainda que, na maior parte das profissões, saber manipular um algoritmo de inteligência artificial não vai ter uma boa correlação com o desempenho profissional. Se o que você está tentando contratar seja um pintor, contador, né? Então, a não ser que a posição que você esteja tentando procurar seja realmente um especialista em inteligência artificial, esse tipo de habilidade não vai ter correlação e vai acabar prejudicando outros candidatos. E RH, a gente tem aqui um slide de uma apresentação que aconteceu na IBM nos anos 70. Olha só. O computador nunca pode ser responsabilizado. Entendeu? Então você toma uma decisão gerencial e uma pessoa é demitida, um cliente recebe o fornecimento de luz de uma casa é interrompida, alguma coisa que tem um impacto significativo no mundo real. Né? Então esse tipo de coisa sempre vai ser responsabilidade de uma pessoa. Se foi uma decisão errada e alguém precisa ser multado, preso, o que quer que seja, o computador não vai ser preso. Você não vai dar uma pena de 5 a 10 anos para uma inteligência artificial. Para uma pessoa, sim. Por causa disso, como um computador não pode ter responsabilidade, uma decisão de gerenciamento nunca deve ser feita por um computador. Esse foi um insight, né? Não é uma afirmação, mas é um ponto de vista. E ultimamente, quando a gente tem, por exemplo, um carro autônomo, o carro autônomo está tomando decisões super relevantes em uma fração de segundo. Né? Então, o computador com um carro da Tesla já atropelou pessoas nos Estados Unidos, algumas pessoas já morreram. Estatisticamente, você pode até provar que se, se o carro autônomo é mais ou menos seguro, dado o histórico de acidentes, mas é uma questão estranha, porque se uma pessoa atropela e isso leva a óbito de outra, a sociedade entende que, que há um conjunto de punições adequadas para aquilo. Mas e se foi um modelo de inteligência artificial? Como que fica? Você deixa para lá? A culpa é do humano que estava no carro e deveria ter intervido no processo? Então tem um conjunto bem amplo de questões éticas a serem discutidas. E utilizando IA para amplificar recrutamento e seleção. Você pode utilizar a IA para ajudar a realizar os objetivos da sua organização, não apenas para replicar vieses já existentes. Então, converse com a diretoria, tente entender qual é o perfil de pessoa que está sendo procurado, o que a empresa, que mudanças a empresa pretende realizar, que tipo de produtos a empresa pretende colocar no mercado. Então, essas informações vão ser relevantes para quando você interagir com uma inteligência artificial, ela possa entender que há uma intenção de mudança. E assim ela vai ter ela não vai levar tanto em consideração esses vieses dos dados que foram utilizados para treiná-la.
E sempre teste essas ferramentas antes de colocar em prática para valer. Né? Para valer, entre aspas, no mundo de software. A gente chama isso colocar em produção. Então, testar antes de colocar em produção é muito importante. Teste sempre, realize experimentos internos com público mais reduzido, realize experimentos onde você confia, mas desconfia. A IA te apresenta um conjunto de respostas e você vai lá e confere as informações, e se ela tiver um histórico de sugestões consistentes, então você pode passar a confiar naquela IA, como se fosse quase que uma pessoa. Na área de treinamento e desenvolvimento, empresas que possuem uma base de conhecimento podem se beneficiar do uso de IA, já que ela pode facilitar o acesso a informações através de chatbots. Então, por exemplo, algumas empresas aqui no Brasil, empresas grandes, como Vale, Petrobras, empresas que têm dezenas de milhares de colaboradores, e o próprio governo também, essas empresas têm bases internas de conhecimento. São wikis, blogs internos, onde os funcionários colocam quais são as melhores práticas para resolver problemas, quais são alertas técnicos que os profissionais devem estar atentos, esse tipo de. E também documentação em geral. Então, se você tem uma base de dados muito grande, você atualmente pode consultar essa base usando um mecanismo de busca que muitas vezes funciona, mas algumas vezes você pode acabar perdendo resultados por questões que envolvam sinônimos, se o, se o texto foi escrito de uma forma diferente da pesquisa que você utilizou. Para esse tipo de situação, um chatbot, que nem o ChatGPT, ele pode ajudar, porque você pode fazer uma pergunta mais ampla, como por exemplo, recebi a reclamação de um cliente, o que devo fazer? Então, baseado em toda a documentação que a empresa tem sobre o que fazer nesse processo, a IA vai ser capaz de prover para esse profissional uma lista dos itens que devem ser feitos. E conforme você amplia essa base, a IA fica cada vez mais consciente de quais são as regras internas, quais são os processos. E se você tem especialistas, se sua empresa é de uma área técnica, uma IA pode também ajudar a criar novos itens de conhecimento. Então, por exemplo, você tem um profissional que só ele sabe realizar aquela tarefa, e isso tem sido um problema, porque quando ele tira férias não há outra pessoa para poder cobrir. Então é interessante até para que esse profissional possa crescer e exercer cargos de mentoria, gestão, etc., que esse conhecimento seja distribuído. Então esse profissional, com a ajuda de ferramentas de IA, ele pode criar itens de conhecimento. Então ele pode, por exemplo, vamos supor que a gente tem um especialista nessa área de relacionamento com o cliente. Então ele pode perguntar para a IA: o que fazer ao receber a reclamação de um cliente? E a IA vai devolver um texto. Então esse especialista vai analisar esse texto e vai realizar as correções necessárias. Percebem a diferença? Que não é a questão de agora todos os textos vão ser feitos por chat GPT e acabou, ninguém vai escrever mais nada. Não, pelo contrário, o chat GPT, ele vai permitir que a gente se livre da parte mais mecânica do processo, que é digitar. Mas a questão da ideia ainda vai estar presente no texto, porque você precisa ver aquele texto de forma crítica, refletir sobre o conteúdo e também, sendo um especialista, realizar as correções. E esse é até um ponto de atenção, porque se você não for um especialista, você não vai ter o arcabouço
para poder fazer esses ajustes. Então, é uma ferramenta que, se você for um especialista, vai ampliar muito a sua produtividade, porque você provavelmente consegue ler mais rápido do que consegue escrever, e você vai conseguir produzir conteúdos com uma velocidade muito maior do que você seria capaz. E falando em chat GPT, vamos ver algumas dicas para você ter um assistente de IA que vai poder amplificar o impacto da sua inteligência. Então, edição de texto. O chat GPT tem dado muito o que falar nos últimos meses. Ele é o produto de uma tabela que é parecida com o nosso exemplo da padaria, só que ao invés de ter 3 colunas, ela tem 175 bilhões. Então, é uma quantidade absurda de memória que é usada para armazenar todos esses dados, e são tantos computadores envolvidos no processo que estimativas atuais apontam que é um gasto de 700 mil dólares diários, né? 3 milhões e meio de reais todo dia, para só manter ele ligado e respondendo às perguntas das pessoas. Mas vai lembrar que o ChatGPT é um LLM, Large Language Model, grande modelo de linguagem. Existem outros modelos de linguagem, alguns gratuitos, como o Llama, que a palavra Llama se parece com LLM, então é uma piadinha. Alguns já rodam em computadores pessoais. Eles não são tão bons quanto o ChatGPT, mas tem um detalhe: o ChatGPT ele é de uso geral. O ChatGPT sabe programar, conhece história de filmes, conhece muitas notícias, sabe falar várias línguas. Mas se você precisa de uma IA para um uso específico, como por exemplo, analisar currículos de candidato em português, escrever textos técnicos sobre engenharia civil de pontes, quanto mais específica for a sua IA, mais simples pode ser o computador que vai rodar esse modelo. Então, isso vai permitir que no futuro cada empresa tenha o seu próprio chat GPT, o seu próprio LLM. Né? Inclusive, o chat GPT está patenteando, né? o, essa expressão GPT. Né? Então, só ele vai poder usar esse nome. O PT é de pre-trained, porque utiliza texto pré-treinado. Vamos ver aqui uma coisa que a gente pode utilizar o chat GPT. Mudar o estilo de um texto. Vamos supor que você escreveu um texto convidando o pessoal do escritório para uma festa de aniversário. Só que aí, dependendo de para quem você for enviar, você vai enviar para a diretoria? Não, vou deixar esse texto um pouco mais formal. Vou enviar para o pessoal aqui da sala? Pode ser menos informal. Você não precisa reescrever o texto todo. Você pode pedir para o chat GPT mudar o estilo daquele texto. E dá até para especificar níveis. A gente vai ver uns exemplos aqui. Deixe o texto a seguir mais formal. Prezados, esta semana vamos realizar uma festa de aniversário para Sandra. Podem trazer bolo, sanduíche e refrigerante. Abraços, Ricardo. Então lembre-se, o chat GPT ele apenas tenta adivinhar qual é a próxima palavra. Então, dado que a gente tem um texto que possui uma instrução e um corpo, a próxima palavra provavelmente vai ser a solução desse problema, que vai ser criar um novo corpo que obedece a essa instrução. E o resultado, olha lá. Prezados senhores, gostaria de informar que na próxima semana será promovida uma comemoração em homenagem ao aniversário da senhora Sandra. Solicito aos participantes que, caso seja de seu interesse, possam contribuir com a ocasião, trazendo bolos, sanduíches e refrigerantes. Atenciosamente, Ricardo. Ficou bem formal e aparentemente seguindo as regras do português formal. Mas se você continuar conversando com o chat GPT, você pode ainda pedir outras mudanças.
É uma escala de 1 a 10, deixe o texto com formalidade 8. Então ele consegue entender o nível baixo de formalidade, o nível alto e qual é o degradê que a gente tem entre esses níveis. Então ele consegue deixar aquele texto ainda mais formal, que eu nem vou ler aqui. Ó. É com satisfação que comunicamos a realização de uma celebração em honra ao aniversário da estimada senhora Sandra na presente semana. Isso aí é o tipo de coisa que você utilizaria numa Câmara de Vereadores, no Senado, num pronunciamento para uma empresa com 50 mil pessoas. Então ele é capaz de entender esses níveis de variação. Você pode até falar, escreva no estilo do Camões. Ele vai pegar o português arcaico e vai reescrever aquela mensagem naquele estilo. Você pode ainda introduzir outros níveis, olha só. Reduz a formalidade para nível 3. Note que eu nem precisei repetir que é a escala de 1 a 10. Eu já disse isso antes, mas pelo contexto, o chat GPT entendeu que é em uma escala de 1 a 10. Reduz a formalidade para 3, coloque humor no nível 7. Quer dizer que eu quero colocar umas piadinhas no meio. Lá, adivinha aí só, é o aniversário da Sandra essa semana, e claro, não podemos deixar essa data passar em branco. Então você consegue criar uma variação a partir de um texto base. Outras dicas, né? Se você tem um texto já pronto, você pode fornecer esse texto para o chat GPT e utilizar o chat GPT como seu assistente, fazendo perguntas. O texto está fácil de entender? Está faltando alguma informação importante? Tem alguma parte que tem duplo sentido? Como que eu posso fazer para deixar esse texto mais amigável? Eu não quero ofender a outra pessoa, se for um texto que envolva um assunto difícil. Então, uma parte boa do computador ser burro é que a paciência dele é ilimitada. Então, enquanto você continuar falando com ele, ele vai continuar promovendo gerando respostas para você. Uma coisa boa também do chat GPT é a formatação de dados. Algumas vezes, vamos supor que você envia um e-mail pedindo dicas para melhorar o ambiente de trabalho. Você envia esse e-mail para todo mundo. Cada pessoa vai te responder de uma forma. Algumas pessoas vão criar listas com pontos. Algumas pessoas vão fazer um parágrafo de texto desse tamanho, sem um parágrafo só. Algumas pessoas vão responder com 3 linhas. Só que o problema se você tiver que analisar muito texto, fica complicado você trabalhar com textos que não têm essa estrutura. Então você pode utilizar o chat GPT para ajudar a formatar textos. Então, por exemplo, aqui olha só, aquele exemplo lá de trás do profissional ideal, eu fiz umas mudanças, deixei o texto todo, deixei a tabela toda desestruturada, olha só, sem os separadores de coluna, e eu pedi para o chat GPT, eu tenho essa tabela de funcionários, você pode formatar ela melhor? E ele me devolve a informação organizada na forma de tabela. E o legal, eu posso ainda pedir, por favor, classifique a tabela, nem precisa de por favor, né, mas do nosso instinto. Classifique a tabela em ordem alfabética por cor favorita. Ele vai fazer isso. Aí você pode copiar e jogar no Excel. Você pode pedir para fazer algumas alterações, remova a coluna tal. Então, as pessoas estão descobrindo novas formas de utilizar o chat GPT. Você pode utilizar para formatar o seu currículo. Olha só, eu peguei o meu currículo, coloquei no chat GPT e o meu currículo está em inglês, então eu falei, esse é meu currículo, você tem algumas dicas para melhorar? Aí ele falou, seu currículo parece bom, mas aqui estão algumas dicas para te ajudar a melhorar. Acho até que ele foi muito educado, porque ele me deu 8 dicas, então acho que precisa de vários ajustes para melhorar o meu currículo. Vou ter que dar uma, uma melhorada nisso aqui. Outra coisa que você pode utilizar também
modelos de linguagem natural é análise de sentimento. Vamos supor que você fez uma pesquisa, um exemplo como eu falei, né? Se envolve 10 ou 20 pessoas, você consegue olhar todas as, ler tudo, as informações ainda vão estar na sua cabeça e você vai conseguir encontrar padrões, ver quais são as reclamações mais comuns, você vai conseguir filtrar aquelas informações. Só que se o processo envolver 500, 1000 pessoas, chega um ponto que você não vai conseguir ler tudo, né? Mesmo que você divida o trabalho entre muitas pessoas, também vai ser muito demorado. Se Dependendo do tipo de pergunta que você faça, você pode utilizar um modelo de linguagem natural para te ajudar. Você pode falar, por exemplo, quais são as queixas mais comuns. Você pode, inclusive, fazer perguntas mais específicas. Quais são as 10 queixas mais comuns? Também inclua o percentual de cada uma. Vamos supor que a nossa padaria realizou uma série de mudanças. A gente mudou o balcão de posição, a gente colocou novos itens, novos tipos de bolo para serem vendidos e, e, e aí a gente está analisando esses documentos. A gente pode perguntar para a IA: as mudanças que realizamos este ano foram citadas? Se sim, qual o percentual? Então, isso é como se você estivesse utilizando a IA para sondar todo aquele universo de respostas que você sabe que não vai conseguir analisar tudo. Então, a IA ela te ajuda a você passar um radar por cima daquilo para tentar encontrar padrões. Só que olha só que interessante, a IA ela não cria essas perguntas sozinha. Quem cria as perguntas somos nós. Então é a sua experiência como profissional de RH que vai permitir criar perguntas mais ou menos ricas, perguntas que vão trazer insights mais ou menos relevantes. Voltando ao nosso exemplo da padaria, olha só, eu criei um exemplo de pesquisa, pessoa A, pessoa B, pessoa C. Achei que as mudanças realizadas nos processos foram exageradas. Acho que seria melhor realizá-las mais devagar. Pessoa B: não tenho nada a reclamar, tudo está normal. Pessoa C: temos cometido mais erros, mas as coisas estão andando mais rápido. Então, uma análise de sentimento, eu posso pedir para o chat GPT: crie uma tabela com os resultados de uma análise de sentimento dos seguintes depoimentos. Vamos ver o que o chat GPT responde para a gente. Opa, acho que eu pulei aqui. Olha lá, o chat GPT ele criou uma tabela dizendo se aquele comentário é negativo, neutro ou ambivalente. Também acredito que também teria positivo, mas eu não incluí. E ele ainda inclui uma análise, né, que o depoimento da pessoa é ambivalente, já que ela menciona ao mesmo tempo pontos positivos e negativos. Então, esse tipo de coisa vai te ajudar a dar uma sondada. Você ainda vai ter que ler os depoimentos, mas a IA já vai te dar um diagnóstico preliminar, bem rápido, dizendo: 80% dos depoimentos são negativos. A partir daí você já tem uma ideia. Assim, mas eu posso, dependendo da pergunta que você faça, a resposta pode mudar. Por exemplo, o que os funcionários acharam da mudança da posição do balcão? Assim, 70% foi positiva. A partir daí você já tem uma ideia. Mas sempre a pergunta, a centelha que faz esse processo girar continua sendo a intuição humana, né? O computador ele ainda não é independente. Aqui até um risco de alerta, olha só. Isso aqui é um livro impresso, é um livro de verdade, tá? E olha só o que está impresso no livro. Como modelo de linguagem natural, eu não tenho acesso aos objetivos específicos do artigo ao qual você se refere. Porém, normalmente, um artigo em manutenção preditiva em internet das coisas, blá 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 blá. Ou seja, a pessoa que escreveu esse livro, ela estava literalmente, ela colou um link
para um artigo e pediu para o chat GPT criar um resumo. E a pessoa ela nem revisou o livro. Então está se formando toda uma coletânea de GPT fails, né, fracassos de GPT, aonde pessoas estão passando vergonha, não só em livros que até foram impressos, mas também em reviews da Amazon, aonde momentos onde o chat GPT dá erro acabam sendo publicados como textos legítimos, né? Então é um alerta aí, né? Nem tudo são flores, a gente precisa ficar atento a algumas questões. E também cuidado com informações sigilosas, principalmente na área de RH, onde você trabalha com informações pessoais. O chat GPT, na versão gratuita, qualquer informação que você coloca na interface web dele, ele absorve para aprender. Essa que é a troca dele. Ele não cobra para utilizar, porém você está ajudando a treinar a IA. Na versão paga, você pode optar lá por manter aqui as informações que você fornece em um ambiente protegido. E olha só o que aconteceu. Funcionários da Samsung estavam utilizando o chat GPT em tarefas do dia a dia. Então, por exemplo, a pessoa colocava lá uma ata de reunião e pedia: por favor, corrija os erros gramaticais, por favor, crie um resumo. Só que as informações que estavam nesses documentos foram aprendidas pelo chat GPT. Então, outras pessoas podiam entrar no sistema e perguntar assim: quais são os planos de negócio da Samsung para o ano que vem? Ou ainda, o que foi discutida na ata de reunião do mês de fevereiro da Samsung? Porque as informações que colaram lá dentro passaram a fazer parte do modelo. E a Samsung essa semana até proibiu a utilização de chat GPT na empresa. Foi até uma atitude, ao menos ao meu ver, exagerada. O ideal teria sido eles adotarem um plano, né, não utilizarem mais o plano gratuito ou utilizar um modelo de linguagem natural interno, porque isso acaba afetando a competitividade da empresa, porque ela vai competir com empresas que não que vão provavelmente vão adotar um uso responsável e vão ganhar um aumento de produtividade em função disso. E no futuro próximo, cada organização, né, terá o seu próprio modelo de linguagem natural. Então a gente tem aqui uma Llama Cyberpunk, um dos principais modelos de linguagem natural gratuitos que a gente tem rodando por aí é o Llama, né, uma piada com LLM, que é Large Language Models. E atualmente a gente está vivendo uma corrida do ouro na IA. As pessoas estão correndo para encontrar novas aplicações, tentar criar modelos que são autônomos, modelos que sabem fazer várias coisas. Há inclusive modelos onde você coloca uma imagem, por exemplo, uma imagem de um meme, e você pode perguntar para o modelo: por que esse meme é engraçado? E a IA é capaz de te dizer, com a cara lavada, por que aquele meme é engraçado por A mais B. Explicar a piada direitinho. Já há modelos que conseguem até rodar no celular, se for um celular recente. Então a gente está caminhando para esses modelos estão se tornando cada vez mais micro. Né? Olha só que interessante, o chat GPT gasta $700 mil por dia para rodar, só que em questão de 2, 3 meses foram desenvolvidos modelos que rodam em notebooks comuns. Eu consegui rodar um modelo com 4 bilhões de parâmetros em um computador de 2015. Em um notebook de 2015. Ele não é tão bom quanto o chat GPT, mas se você treinar ele para rodar em um conjunto restrito de conhecimento, você consegue resultados bons. E cuidado com alucinações. Lembre-se que modelos de linguagem de texto eles foram treinados em modelo de pergunta e resposta e muitos textos de livro também. E é muito incomum você encontrar um texto onde a pessoa diga eu não sei. Então você faz uma pergunta, se o modelo de linguagem natural não tiver dados sobre aquilo,
dificilmente ela vai escolher responder eu não sei, porque é muito raro. Lembre-se que ela é só o motor estatístico. Então, nesse tipo de caso, a IA ela começa a alucinar, esse que é o termo. Ela começa a inventar informações. A versão mais recente do ChatGPT ela é mais resistente a esse tipo de efeito, mas até a versão anterior dele, se você falasse para ela, me conte a biografia sobre o químico brasileiro XPTO da Silva, ela ia inventar uma biografia completa com a cidade onde ele nasceu, a carreira dele, o prêmio Nobel que ele venceu, tudo porque ele é simplesmente um modelo estatístico que tenta adivinhar qual é a próxima palavra. Ele só tenta seguir o fluxo. Mas você consegue modelos mais sofisticados, é possível colocar alguns ajustes para evitar esse tipo de coisa, mas esse risco sempre existe. E se for um texto grande, a chance de uma alucinação passar desapercebida é maior. Então, tente sempre trabalhar com textos pequenos, onde você possa fazer o fact-checking, né? Verificar se aquelas informações ali são precisas. Conclusão, olha lá. O bom uso da IA depende de saber quais perguntas devemos fazer. É um pouco até voltando até para o início da filosofia, né, retórica socrática. Somos capazes de chegar à resposta de qualquer pergunta, desde que a gente saiba fazer as questões certas, pelo, pelo método científico. Então, se a gente buscar realizar as perguntas certas, a gente pouco a pouco vai dando passos até encontrar a informação que a gente busca. Por isso, continuar estudando e aprendendo ainda é muito importante. Eu já utilizei o chat GPT para aprender alguns buracos que ficaram no meu currículo relacionados, por exemplo, questões de física. Por exemplo, eu perguntei para o chat GPT como que um dínamo gera eletricidade. Aí ele me deu uma explicação. Aí eu comecei a perguntar, não, mas como que os elétrons se movem? O cobre perde os elétrons? Aí fica, não, o elétron está apenas se movendo, então você não está tendo uma perda. Então você consegue, como se você estivesse tendo um diálogo com um tutor. É bem interessante. Se você possui alguma habilidade, alguma especialidade, aí há uma ferramenta que permite que você possa amplificá-la. Se você tem a restrição do quão rápido você consegue digitar no computador, a IA vai permitir tornar essa produção de conteúdo mais rápida, mais escalável e ou mais precisa. Eu utilizo bastante uma ferramenta chamada GitHub Copilot, que oferece sugestões de código ao programar. Algumas sugestões que foram feitas, algumas estavam certas, outras erradas, mas eu também aprendi muito. Algumas sugestões foram formas diferentes de lidar com o problema, então eu acredito que agregou valor no meu conhecimento em programação. Independente do processo onde IA esteja envolvida, se houver o conceito de responsabilidade, voltando naquele slide da IBM, o julgamento humano deve sempre estar envolvido. Isso não é um mandamento que não está escrito em pedra em lugar nenhum. Acredito que seja uma questão de bom senso para a gente manter em mente. Então, questão de contratação, desligamento de funcionários, a IA pode ser um dos componentes, mas nunca vai ser o componente que vai tomar a decisão. Você não vai. O ser humano e nós como sociedade, a gente não está preparado para dizer não, isso aconteceu, foi decidido pela IA, sinto muito. Então tem sempre que haver uma questão humana relacionada nesse tipo de decisão. E na área de RH, a IA permite que o profissional dedique mais energia às questões estratégicas e menos a tarefas repetitivas e sem tanta relação com os objetivos da organização. Então, esse tipo de coisa, como por exemplo, coletar dados, você vai ter mais facilidade em coletar dados de diferentes partes da empresa e analisar esses dados. A IA vai poder ajudar com isso.
Você não vai mais precisar gastar tanta energia com a questão mecânica, a parte mais manual, que é pegar um texto, aí tentar circular quais são os pontos mais importantes e jogar aquilo em uma tabela do Excel. Aí você organiza feedback a feedback, aí você se perde, tem que voltar. Então esse tipo de tarefa mais repetitiva e mecânica vai ficar cada vez mais para trás. E aí, pessoal, o que eu tinha para compartilhar é isso aqui. Alguma pergunta? Bom dia, Leonardo. Não se assuste, o professor Nailton pediu para eu substituir aqui na mediação, porque ele foi fazer o encerramento ali no auditório. Ah, Mas, assim, de antemão, a gente quer te agradecer pela sua didática, né? E explicar toda aí a lógica do funcionamento da inteligência artificial e aplicada à área de recursos humanos, né? O simpósio é da área de recursos humanos, a gente tem aqui um público também de outro curso, mas você foi muito didático na sua exposição, mostrou a importância da estatística, né, do raciocínio lógico da estatística, principalmente dentro dessa ferramenta que agora a gente tem usado com mais frequência, e a importância da visão crítica, né, do profissional em relação ao uso dessa ferramenta. Um ponto que me chamou muita atenção foi essa questão, né, do profissional ter que olhar com a questão ética, discriminatória e a questão da ilegalidade, né, dos resultados que a inteligência artificial te disponibiliza, como que essas três vertentes vão ser encaminhadas daqui em diante, né? Porque você tem o LinkedIn, por exemplo, como uma fonte de dados para fazer recrutamento, mas em que medida você não está excluindo muitas pessoas, né, que teriam potencial e não estão nessa base de dados, né? E a gente vai ter que trabalhar com espaços mais diversificados, né? Não só a inteligência artificial, mas espaços colaborativos, talvez espaços de trabalho colaborativo, e ter a oportunidade dessas outras pessoas também participarem aí das seleções. A gente aqui na faculdade trabalha até 11h30 em sala de aula, mas eu queria saber se o público aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para aproveitar a oportunidade do Leonardo. E a professora, você quer vir aqui para ele te ver aqui na imagem? Porque é estranho, né? Falar sem o uhum. público. Não, perfeita. Bom dia, Bom professor dia. Leonardo, agradeço aí a palestra. Tá? Uma preocupação muito grande vindo aqui da parte do colegiado, né, é com relação ao uso do ChatGPT para a criação de trabalhos. Né? Eu acho que é uma tarefa aí que vem meio que assombrando os professores, né, com relação a esse tema. Uma pergunta minha é a seguinte, né? Eu não tenho tanta conhecimento aí no ChatGPT, mas a possibilidade, por exemplo, de repetição, como ele trabalha por padrões, de repetição destes textos criados pelo ChatGPT. Por exemplo, um aluno fez a pergunta, o outro também fez, o outro também fez, ele gerou um texto. Ele tem essa modificação do texto ou ele vai sempre criar aquele texto padrão, uma vez que a pergunta ela é a mesma? É. Você É. tem algum conhecimento? Foi feito algum tipo de teste em relação a É. isso? Isso, a gente já teve alguns incidentes. Puder desligar o áudio é porque tá dando eco. Desculpa. Você vê aqui. É, ah, Você quer que eu feche a minha? não, faz assim, eu tiro aqui, ó. Não, pronto. Mas a gente já teve alguns incidentes, né? É possível identificar quando um texto é feito pelo chat GPT, principalmente porque ele tenta ser muito prolixo. Então isso é uma coisa que você pode identificar porque ele foi treinado em muitos guias, tutoriais. Então isso já dá uma dica. Você pode até utilizá-lo para também perguntar qual percentual de chance que ele acha daquele texto ter sido produzido por ele, né? E a gente já teve incidentes aí até de
de organizações que foram pegas utilizando o chat GPT. Até nos Estados Unidos teve um ataque a uma escola e escreveram um texto, né, para as famílias e foi identificado que aquele texto foi gerado via chat GPT, né? Então mostra que nenhuma pessoa foi envolvida naquele processo, né? Que as famílias estavam naquele momento do luto, né? Onde a questão humana seria super importante. Então, mas da questão dos alunos, depende do momento que aquela pergunta foi realizada, né? O computador, ele dados os parâmetros, ele sempre vai produzir o mesmo resultado. Então, quando o aluno faz a pergunta, até aquele momento havia um conjunto de parâmetros, então vai ser uma resposta. 2 semanas depois, mesmo que a pergunta seja igual, os parâmetros já mudaram, porque a IA ela aprendeu um pouco mais. Ela pode até aprender errado, mas aprendeu. Então tem essa questão sim. Mas o texto, você, usando bastante o chat GPT, você consegue identificar quando for. Você consegue. Há um estilo de chat GPT. Mesmo quando o texto é mais formal, você vê que há algumas formas de elaboração de frases. Mas até um ditado em inglês assim não é impressionante que o urso dance bem, é impressionante que ele consegue dançar. Essa é uma questão assim, mas Obrigada, professor. Respondido aí a questão. Bom, Leonardo, então, dada a avançada hora, a gente te agradece novamente, né, o seu tempo de estar aqui conversando com a gente. O professor, ele produziu para você, ó, um certificado de participação, dito que ele deva te encaminhar aí esse documento, é simbólico, mas representa aí a nossa gratidão em ter sua participação com a gente na FATEC Barueri. E quando vier a Barueri, a São Paulo, né, venha nos conhecer pessoalmente. A gente está aqui de portas abertas. com certeza. Fico muito grato aí pelo convite, poder ter essa oportunidade de participar e no que precisarem, só entrar em contato. Muito obrigada, um grande abraço. Eu vou repassar ao professor Nailton e até uma próxima oportunidade, então. Obrigado. Tchau, tchau.